No salão imperial, com desdém, o imperador dizia que ela receberia o direito de escolher o próprio marido, como recompensa por sua vitória. Por isso não importava quem ela escolhesse, já que seria obrigada a se casar por ordens do imperador. Cochichando, os nobres ao redor se perguntavam quem seria o azarado que ela escolheria, já que ela não sabia os básicos de costume sobre como ser uma senhorita, pois havia crescido como uma bárbara que cheirava sangue. E outros nobres, preocupados, se perguntavam se seria o seu filho. Vendo o desprezo no rosto do imperador e dos outros nobres que estavam naquele salão, e abismada, a protagonista se perguntava se a recompensa por passar toda a vida lutando em um campo de batalha seria apenas um casamento. Amir Ferbaz foi um grande guerreiro, que há mais de 30 anos tinha se tornado um herói nas forças imperiais, após salvar o príncipe herdeiro de uma grande crise. Enciumado, o príncipe enviou o homem para as terras do norte, com a missão de exterminar a tribo Lúria. Como um cavaleiro leal, ele aceitou a missão, mesmo sabendo que isso levaria à morte. E esse homem era o pai da protagonista. Ferbaz era o nome do território que ficava ao norte, e que foi completamente abandonado pelo Império. Sem nenhum tipo de apoio, o pai dela lutou ferozmente, até morrer no campo de batalha, ao que foi enviado com o mesmo objetivo. E após ele morrer, seus homens lutaram em seu lugar, até que eles também perdessem a vida. Até que Asha Ferbaz, a protagonista dessa história, se encarregasse de lutar. E depois de passar a maior parte de sua vida no campo de batalha, ela finalmente foi capaz de decapitar o último dos bárbaros. Se ajoelhando no campo de batalha extremamente cansada, finalmente ela tinha sido capaz de colocar um ponto final àquela guerra. Seus homens rapidamente se reuniram ao seu entorno e começaram a comemorar sua vitória. Quando voltaram até o castelo Ferbaz, ela não pôde se manter feliz por muito tempo, já que iriam morrer de fome antes do inverno terminar. Em uma sala quase vazia, cercada por apenas uma lareira e seus homens, um deles perguntou se ela tinha certeza que receberia a recompensa da família imperial, pois o imperador não dava importância para aquele local, já que ele era um território que ficava completamente externo ao império. A protagonista então apontou para as ordens para ir para a guerra e disse para Decker que o imperador havia prometido que se eles expulsassem os Lures daquele território, iriam receber uma recompensa. Decker então perguntou se o imperador iria manter sua palavra, e Asha respondeu que não sabia, e que não havia nada que pudessem fazer naquele momento, pois se não fizesse nada, todos que estavam naquele lugar morreriam de fome. Mas, apesar de sua determinação, ela sabia que receber a recompensa não seria algo fácil, pois o imperador que fez seu pai se sacrificar jamais entregaria um prêmio tão facilmente. No salão imperial, o imperador Kendrick Evaristo falou que era uma pena que o pai dela havia morrido. E, com todos os membros de sua família morta, era impressionante o fato de uma mulher herdar e conseguir proteger a fortaleza Ferbaz. E, desinteressada, a protagonista respondeu que era isso mesmo. O homem então deu um sorriso sinistro, dizendo que não sabia disso. E, para todo o salão ouvir, falou que estava se perguntando o motivo que levou a princesa dos bárbaros até aquele banquete, enquanto os nobres ao redor diziam que aquele apelido combinava com ela. A protagonista continuou em silêncio, suportando os insultos, já que essa era a única maneira de fazer com que o povo de Ferbaz pudesse comer durante o inverno. O imperador então perguntou quantos anos ela tinha, e a protagonista respondeu que completaria 22 anos naquele ano, que ela iria fazer seu debut aos 22, e logo em seguida perguntou se ela não havia se casado. Asha respondeu que não, mas achou esquisito ele estar falando de casamento tão de repente. Sorrindo então, o imperador falou que tinha uma boa recompensa para ela. O direito de escolher o seu marido. Esse seria o prêmio que ela receberia por sua vitória. Abismada, a protagonista perguntou do que ela estava falando, e os nobres presentes começaram a cochichar ainda mais entre si. Um dos súditos logo entregou um livro nas mãos da protagonista, enquanto o imperador dizia que aquela era uma lista de nobres, para que ela pudesse verificar um por um. O homem então a informou que nas primeiras páginas ficavam os candidatos das famílias mais poderosas e importantes do império, e ela deveria começar por ali. A protagonista então perguntou que se caso a pessoa que ela escolhesse não quisesse se casar com ela, não iria complicar a situação. O homem então falou que caso a pessoa fosse contra uma ordem do imperador, teriam que pagar uma compensação.
Foi apenas nesse momento que Asha entendeu que isso era apenas um truque para ele não ter que dar uma recompensa pela sua vitória. Obviamente, nenhum nobre queria que seu filho se casasse com uma mulher bárbara. Ou seja, a família que ela escolhesse iria ter que pagar uma compensação em nome do imperador, ou entregar seu prometido. Mas logo ela chegou a uma conclusão. Respirando fundo, ela fechou o livro. E em seguida apontou para o último homem à direita do imperador, dizendo que ela escolheria o duque Carlyle Riven. Carlyle era o príncipe herdeiro que foi destronado temporariamente por atitudes desagradáveis, e por esse motivo ele também estava na lista dos nobres. Fechando a lista, a protagonista falou que era como Sua Majestade havia dito, que nas primeiras páginas estavam os de ranking maior. Vendo a situação, o imperador não sabia como responder, e Carlyle continuava em silêncio. No salão, alguns nobres cochichavam se perguntando se ela estava louca. Outros diziam que apesar dele não estar como herdeiro ao trono, Carlyle continuava como o deus da guerra e da morte. O silêncio entre eles foi quebrado, com Asha dizendo que se ele negasse, seu pai teria que pagar uma compensação, segundo a ordem do próprio imperador. Enquanto os nobres pensavam que o imperador tinha cavado a própria cova, o silêncio tomou novamente o salão, já que o próprio imperador não sabia o que dizer. E a única coisa que dava para se ouvir no salão inteiro era a risada de Carlyle, que estava tapando o próprio rosto. Kendrick então falou que daria a ela uma nova oportunidade de pensar novamente. Mas a protagonista respondeu que não queria nenhum outro homem que não fosse o Duque, e que se ele não desse outra opção de recompensa, essa era sua escolha. Se levantando, Carlyle a interrompeu, dizendo que não era isso. E então perguntou se ela estava tentando fazer o imperador rir, já que uma promessa dele não podia ser quebrada tão facilmente. E se aproximando, ele continuou, dizendo que era ridículo o filho mais velho de Sua Majestade se casar com uma camponesa, mas que não podia ignorar a promessa de seu pai. E parado na frente da protagonista, Carlyle sorriu, dizendo que aceitaria a proposta da senhorita Ferbaz. Surpresa, Asha se perguntou por que ele estava fazendo isso, já que o que ela precisava naquele momento não era de um marido, mas sim de dinheiro. E, olhando nos olhos, mais uma vez Carlyle sorriu e disse que era um prazer conhecê-la. Depois de algum tempo, Carlyle estava sentado dentro do salão real, tomando um pouco de chá, até a protagonista entrar na sala, perguntando se ele havia a chamado. O homem então a cumprimentou dizendo que havia chegado a valente Marquesa de Ferbaz, sua futura esposa. Vendo a expressão tranquila no rosto de Carlyle, Asha só pensou no fato de ser incapaz de imaginar o que se passava na mente dele. Em seguida, ela o cumprimentou formalmente, dizendo que a maior glória habite na família imperial, e o chamando de príncipe herdeiro. Mas logo ela percebeu que havia cometido erro, pois ele havia sido destronado recentemente, então deveria tê-lo chamado de Duque Riven. Sorrindo então, Carlyle falou que seu título de príncipe herdeiro foi retirado, e perguntou se ela sabia disso. Em silêncio então, a protagonista se lembrou do que ela e seus homens viram quando chegaram na capital. Ela estava sentada em uma fonte cercada por seus homens, e eles estavam comentando o fato do imperador ter pegado Carlyle no quarto de uma de suas concubinas. A protagonista pensou que a vida na capital deveria ser muito fácil para ele ter tempo de ficar desejando a mulher de outra pessoa. A capa do jornal era uma foto de Carlyle, dizendo que ele havia sido retirado de sua posição, e a protagonista nunca imaginou que esse homem fosse ser seu futuro marido. No presente, o homem então falou que mesmo que ela não soubesse dessa informação, agora já era tarde demais e ela só deveria aceitar. Mas a protagonista permaneceu em silêncio, apenas observando. Carlyle então falou que ela não respondia e apenas ficava o observando fixamente, e então perguntou se ela gostava tanto assim de sua aparência, pensando que seria impossível que ela não ligasse ou simplesmente ignorasse esse tema. Mas Asha respondeu dizendo que tinha inveja do físico do Duque, deixando Carlyle surpreso com a resposta que tinha ouvido. A protagonista então falou que era óbvio que quanto maior o corpo, mais fácil era o alvo, mas que tinha uma força que só era possível de se obter em um certo porte físico. O homem então perguntou se ela estava se referindo ao campo de batalha, e Asha respondeu que sim. E continuou dizendo que gostaria de ter uma força daquelas, mas era quase impossível com sua musculatura de nascença. Carlyle então ficou em silêncio, pensando que aquela tinha sido uma resposta bastante honesta e inesperada. Mudando de assunto então, ele falou para que eles conversassem sobre seu acordo,
deixando a protagonista levemente curiosa com o que ele queria dizer. O homem então perguntou se ela queria que ele dissesse que se apaixonou pela marquesa e por isso aceitou sua proposta. A protagonista então imaginou que ele deveria ter outro propósito e perguntou o que ele queria. Carlyle então pensou que a reação dela tinha sido interessante e logo contou que seu pai tinha colocado condições para seu retorno. Ele deveria refletir sobre sua arrogância e servir ao Império durante 3 anos, e dessa forma ele receberia o título de príncipe herdeiro de volta. Ele acreditava que depois da guerra o território dela deveria ter ficado devastado, e por isso estava pensando em ajudar Ferbaz. A protagonista então falou que eram apenas 3 anos, e perguntou o que aconteceria depois. E levando o chá até a boca, o homem respondeu que era o divórcio. Essas palavras haviam pegado a protagonista desprevenida. Colocando a xícara de volta na mesa, Carlyle continuou, dizendo que não iria se importar com o que ela fizesse em Ferbaz durante esses 3 anos. Porém, ela não deveria esperar que ele a tratasse como esposa, ou que ela se opusesse a ele. E que se ela cumprisse com essas condições, não iria poupar apoio financeiro e material a Ferbaz. Asha então pensou que era óbvio ele ter aceitado o casamento com outro propósito, mas que não deixaria seu território ser levado por esse homem. E então perguntou o que ele estava pensando em fazer, pois qualquer coisa que fosse prejudicar Ferbaz era inaceitável. Carlyle então perguntou o que aconteceria caso ela não aceitasse o acordo, se ela e seu povo não iriam apenas morrer de fome. E Asha permaneceu em silêncio. O homem então continuou, dizendo que também não queria fazer nada que fosse trazer prejuízos para Ferbaz, e que se ela o ajudasse também receberia benefícios. A protagonista respondeu que estava certo e que escreveria um contrato. Carlyle passou a mão no queixo, surpreso pelo contrato. Séria, a protagonista falou que ele tinha dito que não economizaria no apoio à reconstrução de Ferbaz, e que queria um contrato que tivesse isso em específico. O homem então falou que gostava da atitude dela de não acreditar nas palavras ditas da boca para fora. E em seguida falou que ele e sua futura esposa se dariam muito bem. A protagonista então falou que eles tinham concordado em ser um casal de contrato que pega aquilo que precisa um do outro e depois se divorciam, e perguntou se isso estava certo. Sorrindo então, Carlyle perguntou se ela já estava falando de maneira firme. Depois de algum tempo se passar, ele recebeu o contrato que a protagonista enviou. Nele dizia que o Duque iria resolver imediatamente a crise alimentar de Ferbaz e ajudar a desenvolver todas as terras agrícolas de Ferbaz, 2 anos de direito à consulta médica e a remédios, e assumir todos os custos da barreira na fronteira. Quem analisava aquele contrato era Lionel Bailey, o homem mais próximo de Carlyle, que dizia que ele foi escrito cuidadosamente. Carlyle então falou que ela não iria perder nada com aquele contrato. E Lionel perguntou se ele realmente iria se casar com uma mulher tão selvagem. E quantas damas já haviam sido consideradas para o papel de princesa herdeira. Carlyle respondeu que eram apenas 3 anos, e perguntou como ele receberia outra oportunidade como essa. E, extremamente surpreso, Bailey perguntou como assim oportunidade. E, de maneira séria, o Duque Riven respondeu que era a oportunidade perfeita para se livrar de todos aqueles que ousavam cruzar seu caminho. Depois do falecimento de sua mãe, sua madrasta queria sua morte, e por isso ele foi enviado para o campo de batalha com apenas 15 anos. E, lutando dezenas ou até mesmo centenas de vezes, foi capaz de sobreviver. Talvez por causa da bênção de Deus que havia recebido quando havia nascido. Várias músicas sobre suas vitórias foram compostas, e ele recebeu o apelido do Belo Deus da Matança. Quando voltou para o reino, foi recebido com festa pelos cidadãos, o desejando uma vida longa e o chamando de defensor do império. A atual imperatriz, sua madrasta chamada Beatriz, e o segundo príncipe chamado Martius viram aquilo. E a mulher então pensou que se quisesse tornar seu filho o príncipe herdeiro, deveria fazer alguma coisa. Depois de algum tempo, então, uma concubina do imperador o acusou de ter entrado de repente em seu quarto. Irritado, Carlyle falou que nem sabia que aquela mulher estava no quarto e que alguém deveria estar muito desesperada para fazer algo assim. Irritado, então, o imperador mandou que ele se calasse e disse que sua arrogância tinha ido longe demais para que ele estivesse desejando sua mulher.
e gritando apontou para o príncipe herdeiro ordenando que o levassem dali. No presente, então, o homem estava dizendo que imaginava que aquela situação tinha acontecido por causa de uma estratégia da imperatriz. Bailey então falou que graças a isso, Martius estava sendo tratado como o príncipe herdeiro momentaneamente, e que eles haviam conseguido o que queriam. E depois de 3 anos, quando o imperador finalmente voltasse a si, a imperatriz provavelmente tentaria impedir o seu retorno. Batendo em sua mesa, o duque falou que aquele trono era dele, e que mataria todos que o quisessem. Como ele precisava ficar mais poderoso que a imperatriz, ficar em Ferbaz seria algo muito útil. Leonel então falou que Ferbaz era um território que ficava externo ao Império. Carlyle passou a mão no rosto dizendo que a própria herdeira do território estava o levando, e perguntou como isso não era uma bênção de Deus. Suspirando então, o homem perguntou se era por isso que ele iria se casar com uma mulher que nunca tinha visto antes, e se ao menos ele sabia o tipo de mulher que ela era. O duque então respondeu que essa não era a primeira vez que ele tinha a visto, e surpreso Leonel perguntou como. E Carlyle então respondeu que já tinha encontrado antes. Há alguns dias atrás, em Cairo, na capital do Império, Carlyle estava andando nas ruas vestindo uma túnica para esconder a identidade. Ele tinha acabado de ser destronado e perdido completamente para a imperatriz. Ele havia sido muito descuidado ao agir de maneira precipitada após receber uma carta de um novo informante, pensando que aquela seria mais uma tentativa de assassinato, o que levou àquela situação com a concubina do imperador e ele perder o direito ao trono. Como tinham rumores de que ele estava vivendo em um lugar isolado, sem nenhum ajudante, essa era uma oportunidade para que se movesse um pouco. Mas logo foi interrompido por um grupo de homens, dizendo para que ele esperasse um pouco. E no momento que ele se virou, foi cercado por um homem com uma adaga e outro com uma corda, com um líder dizendo que como nunca tinham visto por ali, era melhor que passasse todo o seu dinheiro. Carlyle logo pensou que a situação ficou difícil porque ele estava escondendo sua identidade, e que isso era muito irritante, e não tinha nenhuma outra alternativa a não ser matá-los. Mas foi interrompido com uma mulher acompanhada por um homem, perguntando se aquela era uma luta de 3 contra 1. O líder se virou gritando o quê? E os 2 homens que cercavam o Duque Riven ficaram surpresos. Acompanhada de Decker e se aproximando, a protagonista falou que a situação não deveria ser tão desequilibrada e que ela estava se juntando. O líder então falou que ela era uma mulher e perguntou se ela estava ficando louca, e imediatamente Asha começou a correr na direção deles. Assim que se aproximou ainda mais rapidamente, ela acertou um soco de direita no rosto do homem, que instantaneamente caiu no chão, e com medo seus subordinados chamaram por seu chefe. Mas apenas com sua mão esquerda a protagonista foi capaz de levantá-lo, deixando os homens ainda mais assustados. Surpreso, Carlyle pensou que ela tinha uma postura firme e se perguntou se ela fazia parte dos guerreiros. O homem que estava na corda deu um tapa nas costas do que estava com a adaga, gritando para que ele fosse a matar. Mas Decker o segurou quase que instantaneamente, dizendo para que se caso ele quisesse brigar, deveria ir ele mesmo, e o chamou de covarde. Em seguida, perguntou se Asha planejava os matar, e a protagonista perguntou se deveria, depois dizendo que eles mereciam. Vendo a cena, o Duque Riven pensou que eles provavelmente não estavam brincando, já que só de observar a aura que os dois emitiam, era óbvio que eles estavam acostumados a matar. Decker então falou que ela mesma tinha dito que eles não deveriam se meter em problemas até chegar ao palácio. Asha respondeu que sim e que deixaria eles irem embora. Um dos homens rapidamente pegou seu líder que estava desmaiado, e ainda mais rapidamente os dois fugiram do local. Carlyle se aproximou dos dois, os agradecendo pela ajuda, já que graças a eles ele não estava mais em perigo, e por isso queria retribuir. Decker então perguntou se ao invés disso ele não seria capaz de recomendar uma pousada barata no local, já que eles ainda não tinham um lugar para descansar, e a protagonista falou que na capital o custo da pousada era muito caro. E contando com eles dois, o grupo dela tinha 5 pessoas no total, e eles só precisavam de um lugar para tomar banho e dormir. Carlyle então se virou dizendo que tinha entendido, e pediu para que ambos o seguissem. De volta ao presente, Leonel perguntou se ela só estava naquele local por causa do território de Ferbaz.
O Duque então falou que foi graças a ele que ela conseguiu tomar banho e entrar no Palácio Imperial. Como já haviam se encontrado uma vez, ele não pensou que ela era o tipo má de pessoa e que ela quase havia matado o ladrão com um único golpe. O homem ficou surpreso, perguntando se ela realmente tinha batido no mendigo com as próprias mãos, e depois dizendo que caso ele cometesse um erro seria facilmente derrotado. Carlyle então falou que caso a Imperatriz mandasse assassinos, era quase impossível que eles conseguissem cumprir o trabalho. Leonel então pensou que Asha Ferbaz provavelmente já era uma mulher em level máximo, e disse que isso era uma vantagem importante. O Duque Riven então falou que ela não iria o trair enquanto a reconstrução de Ferbaz estivesse em jogo, e o risco dela se apaixonar era quase zero, já que havia recomendado que ela ficasse em sua mansão, mas Asha respondeu que seria um incômodo, e logo em seguida voltou para a pousada. Como ela era muito cuidadosa e não tinha o mínimo interesse em estar com ele, era uma ótima oportunidade para que os dois se casassem. Ao mesmo tempo, na pousada, a protagonista tinha acabado de contar a seus homens que iria se casar, o que obviamente deixou todos eles surpresos. Dagger falou que aquilo era muito perigoso, já que o príncipe obviamente só estava tentando usá-la para sua própria conspiração. Asha apenas respondeu que isso não importava, e Decker gritou perguntando como isso não importava, já que a vida dela dependia disso. A protagonista então falou que o importante era Ferbaz, e ela faria de tudo para proteger o território. Além disso, o pagamento do contrato era realmente algo muito bom, já que com aquele dinheiro mais nenhuma pessoa morreria de fome, ou passaria frio no próximo inverno, além de poder curar os doentes. E então pediu para que Decker imaginasse a planície que antes estava completamente desolada, agora cheia de cereais e grãos. E, com um grande sorriso, perguntou se ele faria outra coisa se pudesse fazer essa escolha, além de agora ela estar mais feliz do que nunca. Todos os homens no local ficaram em silêncio, já que não sabiam como responder. Até Decker quebrar o silêncio, perguntando quando seria a cerimônia. Asha respondeu que por sorte o casamento seria simples, e assim que eles realizassem os votos oficialmente poderiam voltar para Ferbaz. Decker então perguntou quanto tempo iria demorar para oficializar os votos. Outro homem então perguntou se aquilo não demoraria meses, já que era um evento da família real, dizendo que era provável que as pessoas de Ferbaz morressem de fome enquanto eles ainda estavam ali. Depois de alguns dias, já junto de Carlyle, a protagonista estava perguntando quando poderia ir embora, e se isso seria na próxima semana ou na outra, e esperava que isso fosse o mais rápido possível. Em silêncio, Carlyle pensou que como era um casamento, não poderiam fazer as coisas de qualquer jeito, e não esperava vê-la com tanta pressa. E então perguntou por que ela estava com tanta pressa, e se tinha alguém que ela queria ver. Mas, sorrindo, Asha respondeu que o povo de Ferbaz esperava que ela voltasse logo. Carlyle a observou em silêncio por alguns segundos. E logo em seguida disse que terminariam o quanto antes, que eles só deveriam escolher um vestido e se arrumar. E encarando uma das empregadas, ele disse para a senhora Hubbard começar com isso. Cercada por empregadas, a protagonista estava curiosa sobre o que ele estava falando. Mas logo ela percebeu que significado era que as empregadas do palácio a dariam um grande banho. Logo as mulheres começaram a interrogar sobre como ela lavava o cabelo, se era com sabão ou com azeite com aroma. Logo após o banho, uma empregada colocou uma cinta modeladora nela, perguntando se ela nunca havia usado uma, e a protagonista respondeu que não conseguia respirar. Depois da cinta, elas começaram a falar sobre sua altura, e outras sobre a largura de seus ombros, e uma das empregadas até falou que tinha inveja dela. Enquanto as empregadas discutiam entre si sobre as vestimentas dela, Asha só pensava que queria voltar para casa. Depois de algum tempo, Carlyle estava numa sala lendo uns papéis, esperando Asha. Até a protagonista entrar na sala, o surpreendendo, perguntando o que ele achava do vestido. Enquanto a protagonista observava desconfortável, Carlyle não sabia o que dizer. Até que depois de um tempo ele começou a gargalhar com aquela situação. Controlando a risada, Carlyle falou que qualquer um que a visse tão nervosa pensaria que ela era uma perdedora. A protagonista respondeu que era isso que ela era naquele momento, já que não deixaram ela levar nenhuma arma. Hubbard então falou que aquilo era o esperado de uma cerimônia imperial, e que a senhorita tinha insistido em usar algo confortável.
Carlyle então respondeu que aquilo estava bom, pois tinha algo a mais para ela. Um dos empregados do local então estendeu a mão com uma caixa. Carlyle segurou a pequena caixa em sua mão e perguntou para a senhora se aquilo era o suficiente. Assim que Carlyle começou a abrir a caixa, Hubbard ficou surpresa por ver o que tinha dentro. Dentro da caixa tinha um belo colar cheio de diamantes e rubis. Surpresa, a senhora perguntou se esse não era o colar da falecida rainha Evelina. E quando se tratava de um belo colar como aquele, quanto mais simples fosse o vestido, mais bonita ficaria. E não podia acreditar que estava vendo um item tão belo quanto aquele. A protagonista então perguntou se era um rubi, e a senhora perguntou se ela não conseguia perceber só de olhar. Se aproximando mais da joia, Asha pensou que deveria aprender mais sobre gemas valiosas. Carlyle pensou que ela não deveria ter aprendido sobre joias, porque passou a vida toda lutando, e então disse que se ela vendesse o colar, conseguiria comprar 100 cavalos de guerra. Surpresa então, a protagonista perguntou se ele estava dizendo que aquele colar valia 1 milhão de veronas. Carlyle colocou o colar no pescoço da protagonista, dizendo para ela considerar isso um adiantamento. Asha levou a mão até o colar, pensando se deveria comprar alimentos primeiro ou cavalos, enquanto Duke Riven sentiu uma leve fragrância vindo dela. Ele então perguntou se ela havia passado perfume, e Asha respondeu que sim. As empregadas haviam levado azeite perfumado, que cheiravam a frutas ou a flores, mas como ela não gostava de cheiros doces, escolheu algum com cheiro de ervas. Carlyle então ficou em silêncio e apenas a observou. A protagonista então perguntou se tinha algum problema, e se virando ele respondeu que não, e que ela cheirava bem, pensando não ter imaginado que ela escolheria um aroma como aquele. E então se virou novamente para Asha dizendo que a joia enfim tinha encontrado sua nova dona. E passando a mão levemente no rosto dela, disse que tinha ficado muito bonito. Saindo da sala, Carlyle perguntou se os ajustes antes da cerimônia de votos matrimoniais, e Hubbard respondeu que sim. A protagonista então levou a mão até o rosto, pensando que esperava que Carlyle tivesse mãos suaves, mas de maneira surpreendente, ele tinha as mãos de um guerreiro. Logo levou a sua mão até o peito, se perguntando por que seu coração estava acelerado, já que não deveria ficar surpresa com isso, pois ele tinha se tornado o comandante-chefe de um exército. Até que novamente começou a pensar no valor do colar que estava usando, e animada começou a pensar na possibilidade de comprar cavalos de guerra. Alguns dias então se passaram, e o dia dos votos matrimoniais entre Asha e Carlyle chegaram. Algumas pessoas da igreja se perguntavam se ele realmente iria casar com aquela mulher, e outros que ele iria se divorciar, assim que sua posição ao trono fosse retomada. E, de forma alguma, Cecília, que era uma forte candidata à princesa herdeira, ficaria sem fazer nada. Passando a mão em seu rosto, Cecília Puppet, então, pensou que aquilo era realmente importante. Que o motivo para Carlyle acertar se casar com a Marquesa Ferbaz era porque o território era completamente exterior ao Império, e isso também valia para sua jurisdição. E isso significava que a família imperial não podia interferir com nada que ele fizesse lá. Também era possível que ele estivesse testando as candidatas à princesa herdeira, já que algumas poderiam desistir do posto só por isso. Mas ela não tinha nenhum motivo para desistir, já que estava em uma posição favorável. Os olhos dourados que ela possuía eram por si um símbolo imperial, e isso já a tornava uma das preferidas a se tornar sua consorte, já que tanto a imperatriz como a amante do imperador só foram capazes de chegar àquela posição por também terem olhos dourados. Por isso mostraria a todos que era a mais adequada para se tornar a princesa herdeira, mais do que a Marquesa Ferbaz. No momento que trompetes começaram a tocar, tanto o imperador quanto a imperatriz entraram na igreja, seguidos por Gabriel Knox, o sumo sacerdote do templo. As pessoas que estavam presentes ficaram surpresas com o sumo sacerdote realizando aquela cerimônia. Outro grupo de pessoas falou que os homens mais bonitos do império estavam reunidos ali e que a noiva talvez nem chamasse atenção. Como ela parecia mais uma bárbara, teria sorte caso simplesmente não passasse vergonha. O homem então anunciou a entrada do príncipe Carlyle Kendrick, Evelina Bondel Evaristo e da marquesa Asha Mir de Ferbaz. E assim que viram a aparência da marquesa, as pessoas presentes ficaram muito surpresas.
já que além da Marquesa Ferbaz estar bonita, estava usando o antigo colar da falecida rainha Evelina, que tinha recebido como presente do imperador quando se casaram. Vendo aquilo, Cecília encarou ambos com uma expressão séria tomando seu rosto. Gabriel então pediu para que todos se sentassem, pois estavam presentes como testemunha do belo casamento de Sua Alteza Real. Enquanto o sumo sacerdote continuava falando, a protagonista pensou que o discurso dele nunca acabava e a vida na capital deveria ser muito cansativa. Até que finalmente o sumo sacerdote pedissem para que ambos trocassem os anéis. Enquanto colocava o anel na mão de Asha, Carlyle sussurrou para que, quando ela fosse vender, levasse até um leilão ao invés de uma joalheria, pois assim conseguiria um preço muito maior. A protagonista encarou o anel sussurrando para si mesma o que tinha acabado de ouvir, imaginando uma pilha de dinheiro. Carlyle pensou que era óbvio que nenhum dos convidados sabiam que aquele anel era apenas um fundo de emergência para a noiva, e que sua esposa tinha um espírito muito revolucionário, por isso essa situação era divertida. Assim que terminaram de entregar os anéis, o sumo sacerdote pediu para que ambos assinassem o juramento. E logo em seguida quem assinou o juramento foi o imperador. O sumo sacerdote então falou que o casamento entre os dois foi reconhecido tanto pelo império quanto pela lei de Elarre. E enquanto ele continuava a falar, tanto o imperador quanto a imperatriz tinham um olhar desagradável. O príncipe pensou que tinha aceitado aquele casamento apenas por ser útil, mas ver o rosto de seu pai e da imperatriz era divertido. Gabriel então falou que deveriam terminar os votos com um beijo entre marido e mulher. Asha se virou para Carlyle desinteressada, pensando que como tecnicamente era um casal deveriam fazer isso. E assim que percebeu que ela só queria terminar aquilo para finalmente poder ir para casa, decidiu provocá-la, a puxando rapidamente pela cintura e depois a beijando. E a continuação dessa história você verá no próximo episódio.